Drones conseguem capturar cenas impressionantes que câmeras tradicionais jamais alcançariam. Prepare-se para conhecer momentos assustadores registrados do alto. Número 1. Pontos secretos de radiação extrema descobertos em Chernobyl. Após o acidente nuclear da usina de Chernobyl, ocorrido em 1986, uma vasta área ao redor da planta foi contaminada por níveis perigosíssimos de radiação. Entre 4 e 6 quilômetros do reator, as árvores da chamada Floresta Vermelha tiveram suas agulhas queimadas pela radiação, adquirindo uma coloração avermelhada antes de morrerem completamente. Desde então, essa região passou a ser considerada uma das áreas naturais mais radioativas do planeta. Décadas depois, cientistas britânicos e ucranianos passaram a estudar a região com o auxílio de drones especializados, equipados com sensores capazes de medir radiação gama com altíssima precisão. Voando a poucos metros do solo sobre a Floresta Vermelha, esses drones identificaram algo alarmante. Pontos de radiação extremamente intensa que não apareciam em nenhum mapa oficial. A contaminação não estava distribuída de forma uniforme. Enquanto algumas áreas mostravam queda nos níveis radioativos, outras permaneciam perigosamente ativas. A partir desses dados, os pesquisadores criaram o mapa de radiação mais detalhado já feito da região, ajudando a reduzir riscos para trabalhadores, visitantes e cientistas, além de aprofundar o entendimento sobre os efeitos duradouros do desastre nuclear. Número 2. O homem mais solitário do planeta vivendo na Amazônia brasileira. O Brasil abriga diversos povos indígenas que nunca tiveram contato com a sociedade moderna. Entre eles, existe um caso único e comovente, o chamado homem mais solitário do mundo. Ele é o último sobrevivente de uma tribo inteira que foi exterminada durante ataques violentos na década de 1990, provavelmente realizados por pistoleiros contratados por fazendeiros e colonos interessados nas terras. Esse homem vive sozinho há mais de 2 décadas na floresta amazônica, dentro do território indígena Tanaru. Pela primeira vez, ele foi filmado por drones, aparecendo empunhando um machado feito à mão e se movimentando com cautela pela mata. A FUNAI confirmou sua existência em 1996, mas optou por respeitar totalmente sua decisão de não manter contato com o mundo exterior. Desde então, a área vem sendo monitorada constantemente para garantir sua proteção. Ele ficou conhecido como o Homem do Buraco, porque cava profundas fossas no chão, algumas com cerca de 2 metros de profundidade, usadas tanto como armadilhas para animais quanto como esconderijos. Ao longo da floresta, agentes observaram pequenas roças cultivadas por ele, com milho, bananas, mamão e outros alimentos. Estima-se que ele tenha entre 55 e 60 anos. Seu nome, sua língua e até o nome de sua tribo permanecem desconhecidos, tornando sua existência um dos maiores mistérios humanos ainda vivos. Número 3. A devastação do tsunami na Indonésia, vista do alto drones, também desempenham um papel essencial na documentação de desastres naturais. Em 28 de setembro de 2018, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha indonésia de Sulawesi. Inicialmente acreditava-se que os danos fossem limitados. No entanto, pouco tempo depois, um tsunami devastador atingiu a região costeira. Na cidade de Palu, capital da província de Sulawesi Central, as ondas chegaram a 6 metros de altura, mais que o dobro das primeiras estimativas. A geografia local contribuiu para a catástrofe. A cidade está situada ao longo de uma baía estreita, com cerca de 50 quilômetros de largura, o que fez com que o tsunami atravessasse a área rapidamente, arrastando casas, carros e destroços direto para o oceano. Além disso, o solo já saturado acabou cedendo, provocando enormes deslizamentos de terra que ampliaram ainda mais a destruição. O saldo final foi devastador. Mais de 4.300 pessoas perderam a vida, tornando esse um dos tsunamis mais letais a atingir a Indonésia em mais de uma década. Nos dias seguintes, imagens feitas por drones começaram a circular, revelando a verdadeira escala do desastre. Do alto, era possível ver pontes destruídas, bairros inteiros reduzidos a escombros e áreas completamente alagadas. Um cenário assustador que mostra como um lugar aparentemente tranquilo pode ser transformado em ruínas em poucos minutos. Número 4. Pessoa desaparecida encontrada encolhida à beira de um rio durante a noite.
Encontrar uma pessoa desaparecida já é difícil durante o dia, mas a situação se torna ainda mais crítica à noite, especialmente em condições climáticas adversas. Em abril de 2021, em Somerset, Inglaterra, a polícia recebeu informações sobre uma pessoa desaparecida graças ao uso combinado dos aplicativos WhatsApp e What Trace Words, que permitiram indicar com precisão a última localização conhecida. A área indicada era remota, composta por vilarejos, campos abertos, rios e riachos. Naquela noite, uma neblina espessa cobria tudo, e as temperaturas estavam mais baixas do que o normal, representando um sério risco à vida da pessoa desaparecida. Apesar das buscas iniciais feitas pela polícia, ninguém conseguiu localizá-la. Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na operação. Um drone equipado com câmera térmica foi lançado a partir da base de Porterhead. Pouco tempo depois, a equipe identificou uma imagem suspeita. Ao aproximar o zoom, ficou claro que se tratava da silhueta de uma pessoa encolhida à beira do rio. As equipes de resgate aquático foram imediatamente direcionadas ao ponto exato indicado pelo drone e conseguiram realizar o salvamento com sucesso. A tecnologia, mais uma vez, foi decisiva para salvar uma vida naquela noite fria e escura. Número 5. Homem preso em penhasco sobrevive 2 dias até resgate dramático na Índia. O que começou como uma simples caminhada entre amigos acabou se transformando em um pesadelo de 2 dias. Um jovem indiano chamado Babu saiu para explorar a colina Charad Hill, quando escorregou e ficou preso em uma fenda íngreme, em um cânion isolado. Seus amigos tentaram resgatá-lo usando galhos, troncos e até cordas improvisadas, mas logo perceberam que a situação era grave demais. Sem alternativas, eles desceram a colina em busca de ajuda. Imagens de drones mostraram Babu sentado em uma posição extremamente perigosa, preso em uma abertura na rocha muito abaixo do topo. Diversas tentativas de resgate foram feitas, incluindo o uso de helicópteros, mas nenhuma teve sucesso. Durante esse tempo, Babu enfrentou calor intenso durante o dia, noites frias e ventosas, além do medo constante de animais selvagens. Ele ficou sem comida e água por quase 2 dias. Mesmo com o envolvimento da polícia, da Força Nacional de Resposta a Desastres e da Guarda Costeira, o resgate só avançou após uma ordem direta do primeiro-ministro da Índia para que o exército assumisse a operação. Soldados passaram horas rastejando pela encosta até alcançá-lo, forneceram água e, finalmente, conseguiram puxá-lo de volta ao topo com o auxílio de cordas. O momento foi registrado por um drone do exército e mostra Babu sendo retirado em segurança, sob aplausos das equipes. Uma situação comparável ao filme 127 Horas, mas que desta vez terminou com um resgate bem-sucedido. Número 6. Drone da polícia encontra idoso perdido em campo de vegetação alta. Roy Giblin, de 82 anos, decidiu sair para uma caminhada em uma tarde comum no norte do país de Gales, no dia 8 de junho de 2021. Com o céu limpo e clima agradável, parecia apenas mais uma rotina saudável para alguém de sua idade. No entanto, ao anoitecer, ele não retornou para casa. Sua família, preocupada, acionou a polícia ao perceber que ele havia desaparecido em meio aos campos densamente cobertos por vegetação alta. Equipes de busca foram enviadas às pressas, com a colaboração da Guarda Costeira, do Serviço Nacional de Polícia Aérea e até mesmo de unidades da RNLI, especializadas em resgates aquáticos. O terreno, no entanto, era vasto e confuso, dificultando o rastreamento. Foi aí que a unidade de drones da polícia entrou em ação, empregando um drone com capacidade de busca em solo e inspeção aérea detalhada. Uma tecnologia que superava, inclusive, os recursos de um helicóptero comum, por poder voar mais baixo e com maior precisão. Durante as buscas, o drone sobrevoou uma área próxima à linha férrea, e os operadores notaram algo incomum entre a grama alta. A câmera capturou a imagem de Roy, deitado e praticamente invisível do chão, encoberto pela vegetação densa. Ele estava desorientado e começava a apresentar sinais de exaustão e hipotermia, após horas exposto ao frio da noite. A localização exata foi transmitida imediatamente às equipes em solo, que conseguiram resgatá-lo com vida. A família declarou que sem o drone as chances de sobrevivência teriam sido mínimas. O caso se tornou um exemplo claro de como a tecnologia pode ser um instrumento crucial para salvar vidas humanas. Um fotógrafo aéreo estava fazendo imagens com seu drone na Suíça quando de repente se deparou com um casal fazendo... Bem,
Você sabe o quê? Os dois estavam no pico de uma montanha, um local muito perigoso. Será se vale a pena tanta aventura a dois? Deixe sua opinião nos comentários. Número 7. Drone subaquático soluciona mistério aéreo de 56 anos nos Estados Unidos. Em 1965, no primeiro dia de janeiro, um pequeno avião Piper Comanche 250 caiu sobre o Lago Folsom, na Califórnia, após uma colisão no ar. O corpo do piloto foi encontrado pouco depois do acidente, mas os 3 passageiros que estavam a bordo nunca foram localizados. Por mais de meio século, o paradeiro da aeronave permaneceu um mistério, até que a tecnologia moderna finalmente trouxe respostas. Em 2014, por ocasião dos 50 anos do acidente, familiares das vítimas solicitaram uma nova operação de busca. Voluntários mergulharam por 3 dias, enfrentando águas escuras e profundas, mas tiveram que encerrar os trabalhos sem sucesso. A tragédia parecia fadada a permanecer sem solução. Até que anos depois, durante um teste da empresa Seafloor Systems, os técnicos decidiram usar um novo equipamento sonar de mapeamento de leito submarino. Ao varrer as profundezas do lago, eles detectaram uma anomalia, uma estrutura no fundo da água com características artificiais. Curiosos, voltaram ao local com um drone subaquático equipado com sonar de alta definição. As imagens obtidas confirmaram. Era a fuselagem de um avião, com a cauda e a hélice ainda intactas. O formato e os detalhes batiam perfeitamente com o Piper Comanche 250, desaparecido em 1965. O mais impressionante, os destroços estavam a quase 50 metros de profundidade, em uma área completamente diferente da esperada, o que explica por que nunca haviam sido encontrados antes. A equipe marcou as coordenadas GPS da descoberta para facilitar investigações futuras e, talvez, recuperar os restos das vítimas. Uma tragédia antiga, finalmente, encontrou um desfecho, graças à tecnologia e à perseverança. Número 8. Acidente de carro termina com vítima desmaiada em vala e salva por drone térmico. Em uma madrugada gelada e silenciosa, policiais da região de Grimsby, na Inglaterra, receberam um chamado urgente. Testemunhas haviam visto um homem caminhando após um carro capotar na rodovia A16. Mas ao chegarem ao local do acidente, os oficiais encontraram o veículo abandonado e nenhum sinal do motorista. Com o tempo contra eles e as temperaturas despencando, o risco de a vítima estar ferida e exposta ao frio tornou-se uma corrida contra a morte. A polícia de Lincolnshire acionou rapidamente sua unidade de drones, que enviou um modelo equipado com câmera térmica de alta sensibilidade. O objetivo era localizar qualquer ponto de calor no meio do campo escuro, algo impossível de se fazer apenas com lanternas ou visão comum. Enquanto isso, agentes da polícia de Humberside iniciavam uma busca em solo. Poucos minutos após o lançamento do drone, os operadores identificaram uma assinatura térmica incomum. O corpo de um homem deitado dentro de uma vala de cerca de 2 metros de profundidade, a 160 metros do local do acidente. Ele estava inconsciente, sofrendo de hipotermia, e não teria resistido por muito mais tempo. O drone guiou diretamente os policiais até ele. A cena foi registrada pela câmera. Um agente se aproxima, verifica sinais vitais e chama reforço. O homem é resgatado e encaminhado às pressas para um hospital. Sem o drone, sua vida teria terminado ali, silenciosamente, naquela madrugada fria. Número 9. Descoberta arqueológica. Rara durante seca histórica, revela monumento de 5.000 anos na Irlanda, em uma região ao norte de Dublin conhecida por sua rica herança arqueológica. Uma seca sem precedentes em 2018 revelou um segredo milenar escondido sob a terra por milhares de anos. O fotógrafo e entusiasta Anthony Murphy decidiu aproveitar os 40 dias sem chuva para fazer imagens aéreas com seu drone e acabou fazendo uma das descobertas arqueológicas mais importantes do país. Enquanto sobrevoava uma plantação aparentemente comum, seu drone captou marcas circulares no solo, que lembravam um padrão típico de um henge, estrutura de formato circular feita com pedras ou madeira, usada por civilizações antigas para cerimônias e encontros sociais. O mais impressionante é que a formação era invisível a olho nu. A falta de chuvas permitiu que a diferença de retenção de umidade no solo revelasse contornos sutis impossíveis de se notar em condições normais.
Ao lado de um amigo, Murphy analisou as imagens e imediatamente percebeu o que tinha em mãos. A descoberta foi levada às autoridades, e o arqueólogo-chefe do Serviço Nacional de Monumentos da Irlanda, Michael McDonough, classificou o achado como um evento único na vida. As imagens captadas foram compartilhadas com o público e geraram uma onda de novos estudos sobre o local. Um exemplo claro de como a combinação de clima extremo e tecnologia pode abrir janelas para o passado mais remoto da humanidade. Número 10. A jornada ao inferno de lava registrada por drones em Vanuatu. Poucas experiências humanas se aproximam tanto do núcleo da Terra quanto a que viveu o aventureiro Sam Cosman. Em 2014, ele liderou uma expedição até a remota ilha de Ambrim, em Vanuatu, com o objetivo de registrar um dos poucos lagos de lava ativos do mundo, localizado na cratera do vulcão Marum. Equipado com drones de última geração, câmeras de realidade virtual e sensores biométricos, Cosman e sua equipe enfrentaram um cenário quase apocalíptico. Gases tóxicos, rochas em queda constante, chuva ácida e o rugido ensurdecedor da lava borbulhante. A missão era tanto científica quanto artística. Os pesquisadores buscavam entender como formas de vida extremófilas poderiam sobreviver em condições tão hostis, fornecendo pistas valiosas sobre possíveis formas de vida em planetas inóspitos. Com o uso dos drones, a equipe conseguiu fazer imagens aéreas inacreditáveis da cratera, ângulos que seriam impossíveis de capturar de forma segura com câmeras manuais. Cosman arriscou-se no limite do possível, mas retornou antes de uma grande erupção causada por um tremor de terra, que teria sido fatal se ainda estivessem no local. O material capturado tornou-se referência visual e científica sobre vulcões ativos e mostrou ao mundo a beleza e o terror que existem nos limites da Terra. Número 11. Ataque real de tubarão é registrado em detalhes por drone. Desde que o filme Tubarão estreou em 1975, esses predadores do mar passaram a povoar o imaginário coletivo como criaturas aterrorizantes. Mas nada se compara ao que um drone conseguiu registrar para um documentário do Discovery Channel, um ataque de tubarão captado de cima, com uma clareza que nenhum mergulhador conseguiria obter em segurança. A equipe de filmagem sobrevoava uma costa com águas turvas, local ideal para a observação de tubarões, justamente por dificultar a visão das presas, no caso, focas, e favorecer a aproximação dos predadores. As imagens do drone mostram o animal patrulhando lentamente uma área próxima a formações rochosas, onde focas normalmente se escondem. O comportamento do tubarão era meticuloso, quase coreografado. E então, o inesperado acontece. Uma foca, aparentemente alheia ao perigo, nada diretamente em sua direção. Em um movimento quase instantâneo, o tubarão ataca. O impacto é brutal. A água se tinge de sangue em segundos. O drone permanece estático, capturando cada detalhe. Enquanto os biólogos marinhos da equipe tentam tranquilizar os espectadores dizendo que a foca provavelmente já estava morta antes da gravação, a cena é perturbadora. Não apenas pela violência, mas pela precisão. O ataque é natural, instintivo, um lembrete de que no mar o predador reina absoluto, mesmo quando ninguém está olhando, ou quase ninguém. Número 12. Drones mostram o inferno das florestas em chamas todos os anos. Incêndios florestais se intensificam em diversas regiões do planeta, destruindo ecossistemas inteiros, ameaçando populações humanas e deixando um rastro de fumaça e cinzas. A maior parte das imagens que conhecemos dessas tragédias são feitas do solo ou por helicópteros, que não conseguem se aproximar muito por causa do calor e da instabilidade do ar. Já os drones, com sua leveza e manobrabilidade, conseguem chegar perto, talvez até perto demais. Em uma dessas missões, um drone sobrevoa o topo das árvores como se estivesse filmando um documentário sobre a natureza. Mas à medida que avança, uma linha fina de fumaça aparece no horizonte. A câmera se aproxima. Em pouco tempo, o que se vê é aterrador. Uma parede de chamas avançando em velocidade, consumindo quilômetros de floresta. A fumaça sobe em espiral, cobrindo o céu e mergulhando o ambiente em um cenário de apocalipse natural. Mesmo que este incêndio específico não tenha a dimensão dos que assolam a costa oeste dos Estados Unidos, o que o drone registra é gigantesco o suficiente para causar espanto. Árvores inteiras sendo devoradas pelo fogo, animais correndo em desespero,
A câmera chega a tremer com a turbulência provocada pelo calor. O operador admite que, embora o objetivo fosse captar imagens dramáticas, se aproximar tanto foi um risco real. Essas imagens servem não apenas como registro da destruição, mas como alerta. Elas nos lembram de que nossas ações, como descuido com fogueiras, queimadas ilegais ou negligência com o meio ambiente, podem causar desastres irreversíveis. Número 13. Caverna com restos humanos de civilização esquecida. É descoberta nas Ilhas Canárias, na paradisíaca ilha de Gran Canaria, parte do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. Arqueólogos amadores fizeram uma descoberta impressionante. E tudo começou com um drone. Um grupo de amigos, membros do coletivo El Legado, sobrevoava áreas pouco acessíveis da ilha em busca de vestígios históricos, quando avistaram, em uma encosta íngreme, a entrada de uma caverna isolada a cerca de 7 metros acima do solo. Curiosos, decidiram escalar até o local. Lá dentro, o que encontraram foi inacreditável. 72 esqueletos humanos, 62 adultos e 10 crianças, pertencentes à antiga civilização Guanche, os habitantes originários das Canárias antes da colonização espanhola. Os restos estavam envoltos em mantos confeccionados com fibras vegetais e peles de animais, típicos dos rituais funerários da época. Acredita-se que a tumba data de um período entre os séculos 8 e 10. Devido à dificuldade de acesso e à quantidade de ossadas, as primeiras imagens feitas pelo grupo geraram descrença nas redes sociais. Muitos achavam que se tratava de uma farsa. Por esse motivo, os descobridores hesitaram em notificar as autoridades de imediato, com medo de que o local fosse vandalizado ou saqueado. Após a confirmação da descoberta por especialistas, a caverna foi protegida e será usada em estudos futuros sobre os rituais mortuários dos Guanches. O achado mostra como ferramentas acessíveis como drones, combinadas com paixão e curiosidade, podem contribuir de forma real para a arqueologia. Número 14. Escalador técnico sobe torre de 500 metros sem auxílio de elevador. Se você já olhou para uma torre de rádio e se perguntou como os equipamentos no topo são instalados ou consertados, a resposta é mais simples e mais assustadora do que parece. Alguém sobe até lá, literalmente. Não importa se a estrutura tem 60 ou 500 metros de altura, como no caso do vídeo captado por drone, o método continua o mesmo: escalada manual, degrau por degrau, com o mínimo de suporte. O vídeo, registrado a partir de um drone, acompanha um técnico durante a subida de uma dessas torres de transmissão situada em local remoto. O homem escala com calma, carregando equipamentos pesados, exposto ao vento, sem elevador, sem apoio mecânico, apenas com um sistema de segurança preso ao cinto. E em vários trechos, ele simplesmente escala sem proteção ativa, usando apenas as mãos e os pés. É o tipo de tarefa que exige não só preparo físico, mas uma mente completamente livre do medo de altura. A torre, com seus 500 metros, ultrapassa em altura até mesmo o topo da Willis Tower, antiga Sears Tower, um dos maiores edifícios do mundo, com 480 metros. Ao longo do vídeo, mesmo quem não sofre de acrofobia sente um frio na espinha. A visão do drone, mostrando o técnico pendurado no vazio, com nuvens abaixo de seus pés, transforma o ato de manutenção em um espetáculo vertiginoso. Número 15. Drone capta geleira rara derretendo nos Himalaias. A Cordilheira do Himalaia abriga algumas das paisagens mais extraordinárias do mundo. Com mais de 2.400 quilômetros de extensão, é também o lar de aproximadamente 15 mil geleiras, muitas delas intocadas ou ainda não documentadas. Em busca da imagem perfeita para seu documentário K2, Tocando o Céu, o fotógrafo polonês David Kukowski decidiu usar um drone para explorar os arredores da segunda montanha mais alta do planeta. Durante um voo sobre a região de Concórdia, no encontro dos glaciares Godwin Austen e Baltoro, David avistou algo que chamou a atenção. Uma pequena geleira cercada por água derretida com cerca de 20 metros de largura, com formas que mudavam a cada dia. Ao perceber que ninguém mais havia registrado aquele fenômeno, ele entendeu que tinha uma oportunidade única nas mãos. No ano seguinte, retornou ao mesmo local com um guia local e fez imagens noturnas do gelo refletindo a luz da lua. O resultado foi uma série de fotografias surreais, que retratam o degelo acelerado com uma beleza quase abstrata. As imagens não só ganharam destaque no meio artístico,
como também despertaram o interesse de cientistas preocupados com o impacto das mudanças climáticas nas geleiras do Himalaia, que representam a terceira maior reserva de água congelada do planeta. O trabalho de Cutkosky, auxiliado pela precisão dos drones, resultou em uma combinação rara de arte, ciência e conscientização ambiental. Número 16. Criatura misteriosa entre as árvores em Ohio. Essa filmagem foi registrada por um drone em uma área isolada do Parque Estadual de South Fork, no estado de Ohio. Tudo começa normalmente, mas por volta dos 5 minutos de vídeo, algo estranho parece surgir entre os arbustos. Fique atento ao lado esquerdo da tela quando o drone começa a descer. O momento é rápido, mas muitos dizem ver uma criatura grande que para e olha diretamente para o drone. Alguns juram que é o pé grande aparecendo em plena luz do dia. Eu até consigo ver o que estão dizendo, mas pessoalmente não noto nenhum movimento. Pode ser apenas uma árvore com um formato curioso. E você, consegue ver alguma coisa? Concorda com a teoria? Número 17. Agricultor enfrenta incêndio gigante com trator. Durante uma tempestade elétrica incomum em Weld, no Colorado, um enorme campo de feno pega fogo. É aí que um fazendeiro corajoso chamado Eric Howard entra em ação com seu trator e uma ideia ousada que pode ajudar os bombeiros a conter um incêndio de mais de 12 hectares. Agindo rápido, Eric cava uma linha reta de terra para impedir que as chamas avancem. Essa técnica, chamada de linha de contenção, remove a vegetação que alimenta o fogo. Ele quase é alcançado pelas chamas enquanto avança, e o calor é tão intenso que a pintura do trator começa a derreter. No fim, o incêndio é controlado, e os bombeiros reconhecem que a atitude dele provavelmente impediu a destruição de muito mais terra. Você teria feito o mesmo ou deixaria para os profissionais? Número 18. OVNI cruza espaço aéreo de drone militar. Durante uma patrulha de rotina, um drone de combate Predator é surpreendido por algo enorme e veloz que invade seu espaço aéreo. Um clarão branco cruza o céu em alta velocidade e desaparece. O drone tenta perseguir o objeto, mas ele já se foi. Nenhuma outra parte da gravação foi recuperada. Será que isso significa que o vídeo é falso? Ou o silêncio militar indica que há algo a esconder? Pode ser CGI, sim. Mas se não for, talvez estejamos diante do primeiro registro de contato com uma tecnologia extraterrestre muito avançada. Número 19. Círculos perfeitos em plantação isolada. O youtuber Run Gun Griff, conhecido por explorar locais exóticos com seu drone, gravou esse vídeo em um local rural e isolado que ele apenas descreve como no meio do nada. Do alto, dá para ver ele e um amigo no meio de um campo enorme, com marcas geométricas perfeitamente simétricas no solo. Os símbolos são tão exatos que não parecem ter sido feitos por mãos humanas. Seria possível criá-los com máquinas agrícolas? Talvez. Mas qual seria o motivo para um fazendeiro arruinar sua própria plantação? Como não há falhas visíveis no desenho, começo a pensar que pode ter sido algo de outro mundo. Você acha que é coisa de humanos ou de alienígenas? Já viu esses símbolos em algum filme, livro ou jogo? Número 20. Aparição assustadora no meio da floresta. Um youtuber chamado Furious Otter pilotava seu drone por uma longa faixa de floresta quando avistou algo branco que claramente não pertencia ao ambiente. Curioso, ele levou o drone mais perto para investigar. E talvez hoje ele se arrependa disso. No início parece algo irrelevante, mas ao dar zoom, vemos uma figura agachada, parecendo uma bruxa, observando o drone entre as árvores. Não dá para saber se ela acena ou arruma o cabelo, mas é bem esquisito ver alguém assim, tão fundo no mato. O vídeo é assustador, se for real. Mas por que ele não chegou mais perto com o drone? Drones conseguem isso. Será que ele teve medo de perder o equipamento? Ou ficou com medo de alguma maldição? Se foi por isso, dá para entender. E você, o que faria? Número 21. Homem explode a própria casa no Colorado. Um drone de uma emissora de notícias registrou os estragos após uma explosão poderosa que destruiu uma casa em Westminster, Colorado. A cratera em chamas era, até pouco tempo, a residência de um homem. O pior? A explosão foi proposital. Gary Pine, de 59 anos, morava sozinho e decidiu tirar a própria vida de forma extrema. Ele desligou o encanamento de gás natural e deixou a casa se encher até explodir. A explosão foi tão forte que arrancou parte da casa do vizinho e espalhou destroços por 2 quarteirões. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas os vizinhos com certeza nunca mais esquecerão esse dia.
e talvez nunca mais se sintam seguros em suas próprias casas. Número 22. Drones revelam o interior de um vulcão ativo. Pesquisadores da National Geographic estão usando drones para mapear, pela primeira vez, o interior de um vulcão em plena atividade. As imagens capturadas chegam tão perto da lava que nenhum ser humano sobreviveria ali. As temperaturas chegam a 1000 graus Celsius e vários drones são destruídos. Cada perda é cara, mas vale a pena. Com tecnologia 3D, os cientistas conseguem mapear o fundo da cratera. Dá até para ver uma abertura sinistra por onde a lava é expelida com pressão. Além disso, os drones ajudam a determinar o quão perto os pesquisadores podem chegar antes do calor se tornar insuportável. Você encararia essa missão? Número 23. Tubarão branco ronda barco de pescadores. O youtuber australiano Simon Lawrence usava seu drone para filmar seu barco enquanto ele e os amigos pescavam caranguejos em Port Lincoln. Mas o que encontraram sob as águas profundas foi muito mais impressionante. Um enorme tubarão branco. O animal parece observar o grupo em silêncio e em seguida se aproxima do cesto de caranguejos. Inteligentemente, eles soltam a armadilha e observam o tubarão nadar para longe. Foi por pouco. Esses tubarões já foram vistos tentando virar barcos com investidas em alta velocidade. Número 24. Palhaço sinistro no milharal. Esse vídeo foi gravado no final de 2016, durante uma onda bizarra de aparições de palhaços em várias regiões do país. O youtuber Golden Hour estava tentando capturar imagens aéreas de sua cidadezinha quando se deparou com algo estranho em um milharal. A distância parece um espantalho, mas ao chegar mais perto, é possível ver que é um palhaço com roupa laranja brilhante e cabelo colorido. Ele encara o drone por alguns segundos, depois sai correndo em disparada rumo à floresta. O operador do drone recua. Por que ele não seguiu o palhaço? Talvez fosse só um amigo disfarçado? Ou será que era um dos palhaços reais flagrados invadindo propriedades naquele ano? O que você acha? Número 25. Acampamento misterioso e luz azul piscando. O youtuber Justin Brown começou a notar pessoas diferentes vivendo em barracas perto de sua cidade natal em Lompoc, Califórnia. Com receio de ir até lá pessoalmente, ele decidiu usar seu drone para investigar. E aí vem a surpresa. Ele encontra uma comunidade inteira vivendo às margens de um rio, a menos de 2 quilômetros de sua casa. Quem são essas pessoas? O que fazem ali? E por que tão perto de uma área residencial comum? Além disso, uma luz azul pisca sem parar em meio ao acampamento. Ninguém sabe dizer o que é. Você tem alguma ideia? Consegue identificar a tecnologia? Quem sabe juntos conseguimos descobrir quem está morando lá e por quê. Número 26. Aparição e desaparecimento em Fort McClellan. Chris Lamb, youtuber, afirma estar sozinho quando grava imagens com seu drone em Fort McClellan, Alabama. Mas o vídeo prova o contrário. Logo no começo, não há ninguém por perto. Porém, segundos depois, aparece uma figura parada ao lado de um poste de luz. Não houve tempo para alguém caminhar até ali. E o mais estranho, essa pessoa simplesmente desaparece diante das câmeras. Sem cortes visíveis, sem sombras, nada. Reveja, a silhueta escura simplesmente se desmaterializa. Não há nada onde ela poderia ter se escondido. E então, isso é paranormal, alienígena ou outra coisa ainda mais estranha. E aí, o que você achou dessas imagens captadas do alto? Algumas revelam a beleza e a bravura humana. Outras são verdadeiramente assustadoras e nos fazem pensar se deveríamos mesmo estar vendo certas coisas. Seja salvando vidas, revelando mistérios antigos ou registrando momentos inexplicáveis, os drones estão mudando a forma como enxergamos o mundo. Literalmente. E o mais impressionante. Talvez esse seja só o começo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!